Depois que você aprendeu o movimento das peças, você tem que aprender a como ativar essas peças. Eu sou o professor Helder Gaioso e vou te dar umas dicas de como desenvolver as peças numa partida de xadrez. Bom, uma partida, ela é dividida estrategicamente em 3 fases, que é abertura, meio jogo e final. E não é tão simples assim, não é começo, meio e fim. Muitas vezes, o fim de uma partida de xadrez está no começo. Você já perde logo de cara na abertura. Então, o jogo, ele simboliza uma guerra mesmo. Então, existe o território e existe os exércitos. E as peças, elas estão, por incrível que pareça, nos piores lugares. Você tem que organizar isso. Exemplo, a poderosa dama não faz nada se ela não sair da casa onde ela começou. Tá? O rei não deveria ficar no meio do tabuleiro. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é desenvolver as peças. Ao mesmo tempo que você desenvolver as peças, você tem que se importar muito com o centro do tabuleiro, que são as casas D4, E4, D5 e E5. Elas são as mais importantes por estarem melhores localizadas. Então, ao mesmo tempo, olha qual é o plano para o começo de uma partida. Você tem que desenvolver as peças, você tem que controlar o centro e você tem que proteger o seu rei. Proteger o rei é efetuando o roque. Tá? Controlar o centro é você nunca colocar uma peça para os cantos. Tá? O seu lance tem que controlar as casas centrais. Existem várias formas de você fazer isso. Eu vou dar um exemplo como uma forma clássica de desenvolver as peças. É uma das formas. Você tem outras maneiras de desenvolver essas peças. Desde que, então, libere as peças, faça o roque e controle o centro. Tá? Eles falam que o centro seria como se fosse uma montanha. O exército que chegar nele primeiro pega seus adversários numa posição melhor, né, para atacar. Então, você vai de cima para baixo atacando quem tentar subir. Lembra da estratégia dos incas? Eles colocavam suas fortalezas, ele montava suas fortalezas no alto de montanhas. Bom, vamos começar então. Olha, por exemplo, esse lance aqui, ó, lance E4. Logo de cara com esse lance, além de você ocupar uma casa central e atacar outra, você também já começou a liberar as suas peças, para que, com um movimento, 2 peças já podem sair. Tá? Eu vou fazer os piores movimentos. Aliás, eu vou repetir a jogada das negras aqui, só para você ver o que você tenta fazer no começo do jogo. Tá? Lembrando que todo ataque prematuro, ele normalmente não dá certo. Então, você tentar logo de cara atacar aqui, só vai dar certo se você estiver jogando com alguém que seja bastante iniciante mesmo. Bom, então, olha, você abriu com o peão, próxima jogada você pode, tanto faz, ou liberar já logo de cara o bispo, ou você pode tirar o cavalo, tá? Existem, tem uma divisão aqui também, que são peças leves e peças pesadas. Peças leves, cavalos e bispos, peças pesadas, torres e dama. A preferência é para as peças leves, tá? Por quê? Porque elas são mais ágeis com o tabuleiro cheio. Então, aqui agora eu vou tirar uma peça leve, que é o cavalo, vou controlar 2 casas centrais e, ao mesmo tempo, eu já estou liberando para fazer o roque, tá? Olha, qual é o meu lance agora? Liberar uma peça leve, controlar uma casa central e preparar o roque. Agora, faço o roque. O rei vai andar 2 casas e a torre ao lado. Se alguém perguntar, ou se você tiver essa dúvida, em qual momento devo fazer o roque, é na primeira oportunidade, tá? É melhor defender agora do que defender na hora que estiver correndo perigo. A profilaxia vai ser sempre melhor no xadrez. E, normalmente, nas estratégias mesmo. Bom, vamos lá. Já que eu desenvolvi a ala do rei, né, que é a ala do rei, as colunas E, F, G, H. Agora, vou desenvolver
a ala da dama, que são as colunas de A a D. Então, qual a preferência? Continua peças leves. E para o centro, olha, uma peça leve mais desenvolvida e controlando duas casas centrais. Mesmo o adversário jogando para lá e para cá, percebeu que eu não tentei nenhum ataque ainda, estou preferindo organizar minhas peças para depois bolar um ataque. Tá? Claro que numa partida real, seu adversário não vai ficar parado te esperando, mas é só um exemplo. Vou tirar minha última peça leve. Tá? Depois que eu fiz isso, a dama normalmente joga antes das torres. Tá? Ela, além de ser uma peça pesada, ela também faz o movimento das peças leves, ou seja, ela anda na diagonal. Então, ela, com o tabuleiro cheio, normalmente ela é melhor do que as torres. Esse movimento aqui, né, você tira ela e faz o que a gente chama de ligar as torres. Tá? A partir de agora, eu posso passar a torre de F para o lado da dama, como eu posso passar a torre de A para o lado do rei. Tá? E até mesmo as torres, você vai centralizar. Olha. Bom, repara uma coisa. Eu consegui ativar todas as minhas peças. Percebeu que eu mexi o mínimo possível de peão? Tá? Os peões não são considerados movimentos de desenvolvimento. Eles auxiliam o desenvolvimento, ou seja, quando eu mexo ele, eu libero uma peça que está atrás. Eles são peças fracas, então é melhor você jogar com o que você tem mais forte. E, além de tudo, esses peões são bons para a defesa do rei, né? Repara a barreira que protege o rei, e também com o tabuleiro vazio, ele vai poder se promover a uma peça forte, uma dama, por exemplo. Então, é melhor que você não os perca agora, certo? Bom, terminado o desenvolvimento, nós estamos para a segunda fase do jogo, que é o meio-jogo. Tá? No meio-jogo é onde tudo acontece. Então, eu já posso agora pensar no ataque. Tá? Isso já é permitido. Por exemplo, joguei aqui. Opa, ele mexeu. Olha, eu joguei. E, como eu disse, não é uma partida real, né? O adversário está só fazendo para lá e para cá, enquanto eu mostro para você. Cavalo é 5. Então, foi o único movimento que eu fiz de ataque, porque os outros eu estava apenas posicionando as peças. Mas cavalo é 5. Ataca o ponto F7. Tá? Todo mundo que não consegue desenvolver as peças no começo do jogo, possivelmente levará um checkmate em F7. É o ponto mais fraco do adversário. Só o rei protege. E agora, checkmate, acabou o jogo. Tá? A hora que ele mexeu, olha o checkmate. Não tem para onde o rei fugir e o rei não pode capturar por causa do cavalo. Vou voltar para a hora que acabou a abertura. Olha, a abertura, então, foi isso. Veja o que eu fiz. Protegi o meu rei, controlei o centro, mexi o mínimo possível de peões, desenvolvi as peças leves primeiro e não movi mais de uma vez a mesma peça na abertura. Tipo, você jogar o bispo só até aqui e na próxima jogada jogar até mais para frente um pouco. Então, eu só fui movimentar a segunda vez a mesma peça depois que acabou a abertura e eu comecei o meu ataque. Bom, esse aqui é o ideal de desenvolvimento e até nossa próxima aula.